Olá, Póvios! Eu tive um pequeno atraso hoje, foi assim, eu já sabia que hoje ia ser um dia daqueles, por isso que eu marquei a live para as 9 e não para as 8 como eu estava fazendo antes. Só que hoje realmente eu cheguei bem tarde em casa e aí pegar fio para computador, colocar a lâmpada, passar um pó no rosto para não ficar brilhando muito. Altas coças até nós estarmos aqui ao vivo para falar sobre um assunto que é bem legal. Foi bem interessante terem sugerido, né? Que é falar um pouquinho da história de quem passou por muitas experiências, né? Do ponto de vista de ver, né, a evolução do cosplay, né? E ter também evoluído com ele. Boa noite, Tadeu. Então, a gente normalmente fica, assim, ao mesmo tempo que eu fico envergonhada de algumas coisas que eu fiz antes, né? Eu fico feliz de ter feito parte dessa pequena história. Então a gente vai falar sobre como como foi, né? Como era o cosplay em cada uma das décadas, né? A sugestão inicial era falar entre a diferença das décadas de Oi, Sensei, Karen. Falar sobre as décadas de 2000 e 2010. Mas é aquela coisa, né, gente? Eu passei pela década de 90 e isso fez muita diferença. É, fez muita diferença, né, pra gente ter o que a gente tem hoje em termos do. Oi, prima. Em termos do que a gente tem de concurso, em termos do que a gente tem de relação de cosplayer e cosplayers, né? Então, começando, a gente começou a praticamente invadir nos anos 90 eventos que não eram voltados para cosplay. Eram eventos que eram voltados para mangá, que eram voltados para a cultura japonesa, que eram voltados para quadrinhos, né, americanos e tal. Então, o cosplay ele começou a aparecer. E assim, para a própria organização de alguns eventos, foi bem estranho aparecer pessoas fantasiadas, inclusive, em alguns primeiros desfiles, né? A gente era chamada, agora chegou a hora dos fantasiados. Isso era bem engraçado. Inclusive, dos anos 90, né, a gente teve aquela lembrança legal, né, que esses dias eu fui a São Paulo para o aniversário de 35 anos da Abrademe, porque basicamente o Mangacon é a semente para todo o tipo de evento de anime com o formato que existe hoje. Porque foi no Mangacon que a gente começou, inclusive, provavelmente deve ter tido o primeiro desfile de cosplay. É Peter? Oi. Porque eu sou horrível, eu falo o nome de aluno errado na sala, depois eu fico morrendo de tristeza. Então, então, nesses primeiros eventos que a gente apareceu, que nós não éramos esperados, né? O próprio evento não sabia o que lidar. E aí começaram a ter os primeiros desfiles, e os primeiros concursos, eles eram basicamente por meio de como a plateia, né, reagia a cada cosplay. Você não tinha jurado, né, de cosplay. Você tinha, as pessoas desfilavam. Era inclusive nos primeiros eventos, as primeiras apresentações de cosplay, era muito valorizado. Vocês podem não acreditar, quem é mais novo, mas as falas em japonês, né, dos personagens de anime eram ovacionadas quando a pessoa decorava e falava a fala original. Assim, caraca, é japonês! Né? E aí, a gente depois, né, com a evolução dos eventos, as pessoas começaram a estranhar aquelas pessoas falando em japonês.
Inclusive, assim, aí falando, né, a relação do cosplayer em cosplayer, eu acho que uma das coisas mais legais que acontecia nos anos 90 era você encontrar uma pessoa lá do outro lado do evento fazendo um cosplay de um personagem da sua série, do seu jogo, e de repente um correr de um lado para o outro, e aí fingir que vai dar um golpe, fingir que vai fazer alguma coisa do anime. E aí depois as pessoas começavam a conversar e a gente fazia amizade. Então era uma coisa bem diferente. Qualquer coisa que o colega precisasse, um grampo, alguma coisa, um spray, né? Porque nos anos 90, rei e rainha eram aqueles que tinham peruca. Porque a gente nem peruca, acho que de Saara, a gente usava. Assim, eu acho que eu tava revendo um vídeo de um MangaCon, que eu tava, assim, lembrando dos meus sprays horrorosos dos meus primeiros cosplays, e vendo uma menina de Marine, né, a Umi de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, de peruca, com uma peruca tão linda. Pra época que era, tava tão incrível. Eu falei assim, eu agora achando aquilo incrível. Se eu tiver, eu provavelmente na época ficaria escondida e falando, que coisa linda, porque infelizmente, uma das coisas que para minha vida fez muita diferença, embora ter passado por isso, é que eu tinha pavor de falar com pessoas nessa época. Então, por mais que eu tenha ido a alguns eventos, inclusive foi a mãe de uma amiga minha, né, que proporcionou a minha primeira ida a São Paulo, é, eu tinha pavor de me relacionar com as pessoas. Então, é isso que eu tô contando, é coisas que eu via, mas eu não vivi porque eu tinha medo. Eu não conseguia falar com as pessoas. Mas era muito legal, porque era um ambiente de festa, de encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. E os concursos muito simples. Era desfile, era a pessoa falar assim: eu sou fulano de tal, meu nome, meu personagem é tal. Aí falava uma fala do personagem, fazia um gesto, e aí tinha aquela. Assim, era um clima diferente. Inclusive, acho que a coisa mais engraçada foram as primeiras apresentações em que você entregava a fita cassete. Fita cassete. E aí errava o lado da fita. Então, assim, tudo nos primeiros concursos e nas primeiras relações, né, entre os cosplayers tinha um clima meio de festa, mesmo que tivesse uma criatura ou outra, especialmente que se achava o dono do personagem porque ela era a única pessoa que fazia no Rio de Janeiro, a única pessoa que fazia em São Paulo aquele personagem. Então, assim, para quebrar esse clima de toda alegria, tinha realmente, mesmo no início, a gente já tinha umas pequenas picuinhas. Eu já falei isso em outro vídeo, que assim, uma das coisas mais engraçadas que eu passei nos anos 90 em termos de concurso de cosplay é que eu fiz alguns personagens que eram norte-americanos. E os eventos de anime eram eventos de anime. Então, você, de personagem americano, era uma blasfêmia, né? Então, era realmente meio marcante, né? Inclusive, quando começou a ter alguns concursos, eu nem podia participar da apresentação principal, porque o meu cosplay. Tinha gente que dizia que o meu cosplay não era cosplay porque era americano. Eu acho que foi uma das transições mais engraçadas dos anos 90 para os anos 2000 foi as pessoas descobrirem que a origem do cosplay não era o Japão. Isso foi uma coisa, foi uma bomba no meio cosplay. Porque as pessoas viam o evento de anime como evento de anime só coisa japonesa. E de repente veio aquela bomba de que o cosplay tinha origem americana, sabe? Nossa, quanto coraçãozinho subindo. Então, assim, acho que esse foi o marco da transição entre os anos 90 e os anos 2000. Quando a gente começou a ter um acesso melhor à internet, e aí descobriu, né, que a origem do cosplay, inclusive o nome em inglês, né, apesar do cosplay ter chegado no Brasil por vias, basicamente, de anime e mangá, justamente... Então, os coraçõezinhos são todos a cara.
terem vindo basicamente por meio de eventos de mangá, eventos de anime, em si, já na ideia de só ser japonês, quando as pessoas começaram a ver que a origem é americana, aí liberou geral. Passou a ter mídia liberada para tudo. E aí foi mais interessante. Né? Pra quem não sabe, meu primeiro personagem americano foi a Tempestade de X-Men. E que o problema em eu fazer a Tempestade, eu não fazia. Mesmo sem querer, eu não fazia blackface, eu só tinha. Eu só não fugia menos da praia, então parecia ter a pele um pouco mais escura. Mas, no caso, o problema é que era americano e não porque a personagem era negra, por exemplo. Era bem louco isso. E aí, a gente passou para os anos 2000, que foram anos assim em que a gente começou a ter concursos de cosplay com jurado, com os formatos semelhantes de agora. E posso dizer assim, é uma época que a gente não pode defender muito, porque embora a gente tenha começado a ter os concursos com os formatos que a gente tem hoje, com regras e tal, né, já com CD, tem alguém disputando com a Karen os coraçõezinhos, olha só. Ah, é a Vanessa. Infelizmente, é uma época que a gente teve todo tipo de treta em concurso de cosplay. Por quê? Porque realmente, vocês, assim, tem gente que pode querer dizer que não, mas eu vivi isso. Sumia CD em concurso de cosplay. CD aparecia quebrado. Personagem que a gente tinha quase certeza porque estava lindo, perfeitoso, né? Cheio de detalhes, nem chegava no ranking. Então a gente tinha certeza da panela. Tinha evento que tinha gente que não participava porque sabia que não ia ganhar nunca. E assim, eu fui aprendendo aos poucos a desencanar muito com isso. Então eu ia. Estão fazendo a guerra de coraçãozinho no Instagram. Agora o Wesley também. Então, assim, tinha eventos que as pessoas. Que tinha gente que não ia, porque sabia que não ia ganhar e sabia que até ou ia ouvir alguma coisa muito ruim de quem era responsável pelo concurso. Então, assim, era bem triste. Mas foram, assim, os primeiros. Eu até falo assim: os anos 90, né? Foram a era da Sarah, de Flashman, que tinha gente que inclusive achava que meu nome era Sarah, por causa dela. E da Tempestade. E aí, em 2000, quando eu voltei, né, depois de pegar pesado no curso da faculdade, né, aí quando eu só estava com 3, 4 matérias por semestre, né, e trabalhando junto, eu voltei a fazer cosplay em 2005, e aí eu voltei de Leona, e aí veio a Leona. Quer dizer, o apelido Leona é da Leona do The King of Fighters. Eu faço a Leona desde 2005, e assim, vocês me viram, tem quem acompanha aqui, quem acompanha no Instagram, me viu agora no Carnaval de Leona, então, assim, enquanto eu achar que posso fazer, eu vou continuar fazendo ela. Então, assim, em 2000 começou a ter essa situação, as tretas. Inclusive, pessoas assim, grupos querendo ter exclusividade sobre algum tipo de franquia, guerrinha de grupinho, pessoas ouvindo besteiras horrorosas de pessoas que tinham um grupo, às vezes nem ela fazia o mesmo cosplay da pessoa, mas porque ela tinha amiga dela que fazia cosplay da mesma pessoa, ela ia lá e falava mal da pessoa. Inclusive em 2000, como a nossa internet, a gente já tinha lá o Orkut, essas coisas, a gente tinha as tretas muito mais dentro do evento do que tretas na internet em si. E assim, as coisas espalhavam muito rápido e tinha muita coisa mentirosa que se espalhava. Eu passei por umas situações bem ruins nessa época. Eu quase desisti, mas assim, acho que o amor por fazer meus personagens sempre foi maior do que isso.
Eu fiz a apresentação para provocar, porque eu comecei a ficar chateada com certo grupo, então eu fiz é, é, algumas apresentações para provocar alguns desses grupos. Eu não minto. Assim, eu nem fiz para ganhar, eu fiz para chegar lá e causar. E assim, eu posso dizer que Sailor Moon foi a mídia mais tretante da minha vida. E ao mesmo tempo, assim, eu lembro que o dia que eu me senti mais feliz nesse período, acho que foi em 2006, o evento na Cândido Mendes. Eu tava de Tifa Lockhart do filme Advent Children, né, Final Fantasy VII, e eu encontrei outras duas Tifas. E assim, é uma foto bem legal, porque acho que foi a primeira foto que eu fiz de boa, real, com pessoas que estavam fazendo o mesmo cosplay que eu, que foi a Mônica e a Thaís. Então, assim, eu tenho que achar essa foto, porque essa foto, na época, ela ficou com o olho vermelho, ela não ficou uma foto legal. E acho que hoje, sabendo tratar no Photoshop, eu conseguiria recuperar essa foto. Então, assim, 2000 foi um ano de mudanças, porque a gente começou, inclusive, a ter materiais melhores. Foi quando a gente começou a ter acesso à peruca da Estoril, foi quando a gente começou, inclusive, a comprar da China, né? E aí, até o final da primeira década dos anos 2000, a gente já estava comprando no eBay, no AliExpress, em tudo quanto era lugar. E eu posso dizer que até 2009 a gente tinha paz com os Correios, né? Depois disso, a gente tem todos os problemas que a gente tem hoje. Mas assim, a evolução dos materiais, né, começou a ficar evidente em relação aos anos 90, acesso à lente de contato, à peruca, isso tornou o cosplay muito mais tranquilo. Lembrar que eu comecei a fazer a Leona com spray da Aspa azul, que pintava o banheiro da casa dos meus pais todo, né? E aí, acho que em 2012, não, foi em 2008, eu consegui a minha primeira peruca inteira. E aí eu fui melhorando até as condições de hoje, até por isso, as fotos que eu fiz em câmera de filme, eu tenho acho que um pavor de que elas apareçam. Porque depois tem cosplay até que eu reformei e ficou tão legal atualmente que eu não quero que ninguém veja como ficou, como é que era anteriormente. Mas é entender que realmente as tretas existiam. Eu posso dizer que agora, em 2010, a gente tem concurso. A gente sabe ainda quais são os organizadores que não sabem lidar com concurso de cosplay. Mas a gente tem pessoas, principalmente jurados, e empresas, né, e grupos que estão tentando fazer o concurso de cosplay com as regras mais transparentes possíveis. O concurso de cosplay ainda é um tipo de avaliação subjetiva que não tem exatamente. Não dá para ficar assim. A gente transforma o que a gente vê em número. Então, às vezes, dizer que não tem transparência porque aquele número parece não condizer com o que foi apresentado, não é exatamente falta de transparência, porque existem concursos legais que chamam pessoas legais para fazer. Entender que antes de eu estar lá à frente de algumas mesas, eu fiz asa, eu fiz armadura, eu fui para o hospital por causa de coisas que eu sei usar, mas eu não sabia que eu não podia usar. E aí eu tive que desistir. Foi muito ruim desistir de ter que fazer acessório de cosplay, por exemplo. Então, entender que hoje em dia, a gente tem concursos bem melhores do que a gente tinha na década passada, né? Infelizmente, é óbvio que vai ter sempre alguém que não concorda, que vai acabar questionando. E assim, é importante até comentar que eu, como jurada, tem um evento que eu larguei porque o organizador sumia na primeira semana depois do evento. Então, toda vez que acontecia a treta, quem segurava eram os jurados. Então, eu não quis mais isso para mim, né? Então, assim, eu falo para as pessoas, quando eu tô lá na frente na mesa, eu tento fazer o meu melhor. E às vezes eu brinco que eu falo assim, às vezes um evento me chama para ser jurado, não porque
eu faço cosplays mirabolantes. É porque quando eu faço um cosplay de armário, eu primo por determinados detalhes que talvez nem fossem necessários porque é um cosplay simples. Mas eu gosto do mais simples ao mais complexo, fazer da melhor maneira possível. E assim, eu parei em 2010 de fazer cosplays muito complexos porque eu gosto de me divertir. A Sakuyamon, que era um dos cosplays da minha vida, uma das maiores tristezas dela foi poder ver assim, o primeiro cosplay meu grande de fato, mas eu não podia andar no evento. Eu não podia ver as coisas, eu não podia curtir. Eu ainda quero fazer um ensaio legal com ela. Mesmo faltando alguns detalhes, mesmo querendo melhorar. Mas assim, eu primo muito por pequenos detalhes em coisas simples. Eu fui aprendendo a me maquiar melhor, eu fui aprendendo a usar as coisas melhor. E assim, são esses pequenos detalhes que eu sei avaliar. Eu sei comprar tecido, eu sei fazer os acessórios, embora eu não possa mais botar a mão na massa por causa de espaço, de saúde. Eu sei fazer as coisas e eu sei avaliar acabamento. Então é por isso que a gente está. Gente, eu tô vendo vocês falando das tretas news, né? E dos cosplays que a gente armariou legal. E mesmo assim ficaram muito legais, né? Mas entender que acho que eu posso falar que duas coisas nessa década eu acho muito legal. A gente tem concursos melhores e a gente tem iniciantes melhores. Porque a galera que está chegando agora, ela não passou o perrengue que a gente passou. Eles já têm acesso a vários materiais que alguns nem existiam há 20 anos atrás, né? E que agora eles estão aí e é para todo mundo usar. Quem não gosta de ter algum acessório pré-impresso numa impressora 3D antes dele ir para o molde? Isso é muito legal, isso era inimaginável há 20 anos atrás. Assim, inimaginável. Então, assim, eu acho legal ver um grupo novo que assim tem um acesso melhor, que não passou as tretas, né? As tretas de fazer os cosplays, né? Mas que, sim, eu tive. Ah, Vanessa, que legal, o Harry também. Assim, ele é tão fofinho, eu precisava tanto ver ele ao vivo. E assim, tem muita gente legal. Eu tenho conhecido pessoas novas, muito legais, que têm feito cosplay comigo. E assim, tem sido renovador. É assim, muito bom, né? A massa de Eva é a religião. A massa de Eva é uma dessas coisas novas que apareceram que é 10 de 10 que já assim, podia ter na nossa vida já há muitos anos, né? Mas assim, eu vejo que a gente continua tendo pessoas que querem se mostrar superiores por motivos N e seus LEDs da vida, e pessoas que estão começando agora e que chamam a gente porque gosta do cosplay que a gente fez e faz ensaio, e assim, é esse tipo de amizade nova que eu quero ter, que foi bem, que assim, dá um espírito legal para cosplay. Agora, eu já falei isso em outra live, que essa geração, o mal dessa geração são pessoas que não sabem perder, que fazem o cosplay por motivos competitivos, e isso não é uma coisa ruim. O que é ruim é a pessoa não saber perder. É a pessoa achar que o único motivo para ela ir ao evento é ganhar. E assim, esse é o mal que existe desde os anos 2000. Né? A pessoa achar que só vale a pena ir ao evento se ela ganhar. Então, assim, são os pequenos males. Agora, a gente tem umas tretas que tem gente que fala assim, é coisa nova. Não é coisa nova, não. Isso aí existe, ó, décadas. Que são as pessoas que se acham donas dos personagens. A gente sabe que dono do personagem só quem tem os direitos, quem criou e quem comprou os direitos, né?
que são realmente os donos. O que nós fazemos é uma concessão de fã, tá? Que mais? Desqualificar o cosplay. Acho que uma das coisas que mais me irrita é a pessoa desqualificar o cosplay do outro pra tentar dizer dar alguma superioridade ao cosplay dela. Eu já passei por isso com pessoas que marcaram outras pessoas em cosplays meus, e aí, em vez da pessoa dizer só que no cosplay não era ela, disse assim: ah, não, mas meu cosplay é muito melhor por causa disso, e já me chamaram de tudo que era possível nessas situações. Isso já aconteceu mais de uma vez e foi nessa década. Coisas que começaram também nos anos 2000, que é sabotar o cosplay do outro. Isso acontece dependendo do evento, dependendo do concurso. É uma das coisas mais tristes que eu já vi. Assim, eu sempre fui uma pessoa de dar alfinete. Teve evento, foi nessa década, em que eu fui chamada de... Eu tava, assim, a única coisa que eu lembro é que foi o cosplay que eu usei, a Missamane, que eu comprei a lente que me machucou. Acho que foi o último evento, foi um dos últimos eventos na América, em que eu fui chamada de otária por ceder a minha fita de caixa, aquela fita de embalar caixa, que normalmente quando eu participo do concurso, tem cenário, eu gosto de levar para aprender alguma coisa. Eu fui chamada de otária por ter ajudado. Então, assim, eu fico... E, assim, pelo grupo que eu ajudei, assim, isso pra mim me deu uma sensação muito ruim. Eu fiquei um bom tempo sem participar de concurso por causa disso. E eu posso dizer que a coisa mais engraçada disso tudo é que nessa era, eu acho que eu participei pouquíssimas vezes. Acho que a primeira vez que eu entreguei um pendrive, né, que já é agora o que a gente usa, né, para apresentação de cosplay, para uma apresentação mesmo num concurso de cosplay, foi na BGS de 2007. Mas, gente, eu acho que essas são as diferenças. Coisas evoluíram e coisas positivas evoluíram. Coisas chatas surgiram. E assim, eu acho que a pessoa que treta demais no meio cosplay, ela não sobrevive muitos anos. Porque assim, tem muita gente que tretou comigo. Tirando assim uma meia dúzia que teve assim tretas antiguíssimas comigo, que ainda existem, infelizmente ainda cruzam o meu caminho. Uma cruzou tipo agora, acabou de melar um ensaio que, poxa, eu tava super animada para fazer, mas eu não vou fazer com ela, porque eu sou, assim, uma das coisas que eu falo assim, eu sou canceriana. Então, assim, além de não perdoar, muitas vezes eu não esqueço, então eu não consigo esquecer, mesmo que a pessoa tenha falado décadas atrás pra mim. Especialmente por o motivo ser um personagem que eu gosto muito e não vou deixar de fazer porque eu sou baixa. Eu não vou deixar de fazer porque o meu cabelo é mais escuro e o meu cabelo é mais ondulado que a da amiga dela. Entendeu? Fica mais bonito pro personagem. Desculpa, Deus. Então, acho que deu pra ver, né, a diferença, deu pra ver o que foi de evolução, o que foi ruim. Eu sou rancorosa mesmo, tem jeito. A Seriana é bicho mal. Não tem direta não, porque acho que todo mundo que dessas situações, eu acho que talvez vocês não conheçam porque é gente antiga de evento. Mas eu posso dizer, se quiser saber quem é, conta a treta toda. E, vamos lá, gente, eu só quero... Eu também, assim, pra mim a coisa mais legal são os amigos pra curtir. Por isso até eu tenho curtido mais ir fazer ensaio. Juntar aquele galerão, a gente zoar pra caramba fazendo ensaio. E todo mundo ter foto bonita no final. E o fotógrafo também sair feliz porque ele trabalhou. Gente, o nosso próximo tema... Pera nada, porque já não bateu 30 minutos, tá quase batendo. E eu faço que nem aula, né?
mal de professora, eu separo sobre o que eu quero falar e aí eu disserto sobre o que eu quero falar, mas eu não gosto de misturar, assim, fechou, fechou. Então, assim, nossa próxima live vai ser dicas para iniciantes. Assim, vai ser bem legal porque é uma coisa que eventualmente eu já falei em algumas palestras sobre cosplay. Mas assim, é legal porque aí vai ter um registro sobre isso, né? E na outra semana, depois de falar sobre as dicas para iniciantes, gente, me pediram para falar sobre Steven Universe, que é um dos cartoons que mais me chamou a atenção nesses últimos tempos. E aí, se vocês quiserem adicionar outros cartoons, né, dessa mesma, talvez até da própria Cartoon Network, né? Vocês querem que eu também comente na live? Eu posso falar, porque eu tava muito tempo sem, assim, foi acho que foi de Ben 10 pra Steven Universe na Cartoon Network. Nossa, eu já me perdi aqui. Vamos ver uma live. Sim, Vanessa, vamos ver se a gente marca uma live junto. Eu nunca fiz live junto, sabia? Desde que eu comecei a fazer live, eu nunca fiz live junto. A gente pode conversar. Acho que isso vai ser bem legal. Gente, um abraço. Beijo pra mim. Essa live foi muito importante. Eu quase desisti de fazer ela hoje, porque eu tive um dia muito pesado. Foi muito complicado mesmo. Eu quase larguei uma coisa que é importante pra mim, porque não estava exatamente do jeito que eu queria. E eu resolvi dar mais uma chance. Eu saí chorando do lugar que aconteceu isso. E nem as minhas aulas de educação física eu consegui dar de manhã, porque eu fiquei sem material, fiquei sem bola, eu queria ir pra quadra, eu fiquei presa na sala com os alunos. Isso foi um início de dia muito ruim. Tá bom, gente? Então até a próxima. Beijos. Fui!